Fala galera, meu nome é Vladimir Miller. Eu vou trabalhar a matéria química com vocês, dividida com outro professor. Vou ficar com uma parte do conteúdo e ele com outra parte, tá certo? A gente vai tentar falar um pouco sobre os principais temas abordados dentro do Enem e desvendar um pouco desse grande mistério da química que assusta e amedronta de certa forma, principalmente os vestibulandos e os concurseiros de plantão. Tá legal? Espero que de alguma forma a gente possa auxiliar vocês e ajudar vocês a alcançar o sucesso e o grande objetivo que é passar no Enem, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre a base dos conceitos da química. Então, a gente subdividiu essas partes e vamos começar a falar sobre o chamado aspecto macroscópico. O que é isso? A gente vai começar a falar sobre a química, sobre a ciência de um modo geral, olhando de fora das substâncias, de fora da matéria. Como se estrutura a matéria por fora. Depois, ao caminhar dos conteúdos, a gente vai começar a entrar dentro da substância, entender os conceitos específicos de cada substância química, das ligações, de tudo que envolve um elemento químico. Então, vamos começar falando sobre a matéria. O que a gente percebe é o seguinte, todas as coisas que estão no nosso dia a dia são divididas dentro da química, dentro da ciência de um modo geral, em três partes. Nós dizemos que nós temos a matéria, o corpo e o objeto. A matéria, como vocês podem observar no slide, é como se nós tivéssemos tudo aquilo que está ocupando um lugar que tem uma certa massa. Enquanto o corpo seria uma parte, uma porção limitada dessa matéria em questão. E o objeto é aquilo que a gente utiliza, é o que está no nosso dia a dia, que tem uma função. Então eu coloquei aqui uma imagem que ilustra um pouco essa ideia dessa divisão que nós temos dentro de matéria, corpo e objeto. Nós vamos utilizar muito a palavra matéria, até porque facilita para a gente entender. Mas, quando você ouvir a palavra matéria, você sabe que da matéria eu tiro o corpo e transformo ele em objeto. Então, o que você tem aí no seu dia a dia com alguma função, seja uma mesa, seja um anel, seja uma estátua, seja uma cadeira, um lápis, ele veio da matéria. E essa matéria possui propriedades químicas, físicas, e é isso que a gente vai tentar estudar aqui. Então, quando eu coloco essa imagem, é para você entender que quando eu me refiro à estrutura macroscópica de uma matéria, eu estou me referindo à mesma estrutura, tanto para o corpo quanto para o objeto. Eu vou definir a matéria e ela vai manter essa estrutura quando ela estiver na forma de um corpo ou de um objeto, certo? Em seguida, o que a gente vai perceber é o seguinte, eu preciso transformar a matéria. Eu preciso tirar uma parte da matéria para fazer com que ela seja transformada num corpo. E eu preciso transformar esse corpo em objeto. Beleza. Como que a gente faz isso? De que forma eu faço essa transformação? Para eu fazer qualquer tipo de transformação, eu preciso de energia. Sem energia, não tem condição alguma de eu transformar a matéria. Seja para ela chegar ao corpo ou se chegar a um objeto. Então, para essa transformação ocorrer, eu vou me utilizar de energia. A energia, na verdade, é quando você tem a realização de um trabalho. É quando você executa uma transformação. Eu coloquei aqui alguns exemplos de energia mais conhecidos e que são mais utilizados dentro do nosso dia a dia e também que são utilizados nessa transformação da matéria, seja no laboratório ou até mesmo na natureza. As energias que eu coloquei em questão são, primeiro, a energia solar. A energia solar, acredito que todos conheçam, é a energia proveniente do Sol. Essa energia, ela é
transformada em dois outros tipos de energia que a gente vai falar mais aqui à frente. Eu vou explicar melhor essa transformação, ou que a gente costuma chamar de conversão. As energias são interconversíveis. Vou chegar nesse ponto já já. A segunda energia que eu coloquei é a energia luminosa, é a energia da luz. Essa luz que você tem aí, seja ela artificial ou a luz natural, que é proveniente do Sol, é chamado de energia luminosa. Então, toda forma de luz é considerada energia luminosa. Coloquei aqui também a energia térmica. Também essa energia pode ser artificial, produzida artificialmente pelo aquecimento de algum material ou de algum aparelho que você tenha, ou pode ser também uma energia térmica que tenha uma relação com alguma coisa natural, como é o caso da energia solar. A energia térmica ela está envolvida com o calor, e aí um cuidado que a gente tem que tomar. A ideia, quando a gente pensa em energia térmica, quando a gente fala a palavra calor, é no aumento da temperatura. E isso é uma falha, isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque, na verdade, o que nós temos, a energia térmica, ela envolve o ganho e a perda de calor. A gente fala, e a gente vai falar sobre isso mais especificamente em outro momento da aula, das chamadas reações exotérmicas e reações endotérmicas, que são reações que liberam e reações que absorvem calor. E elas envolvem energia térmica. A energia térmica é essa energia relacionada ao aumento e à diminuição de temperatura. Então, quando eu refrigero alguma coisa, eu também tenho energia térmica envolvida ali, porque ali eu tenho uma diminuição da temperatura. Então, a ideia, gente, é que quando eu me referir à energia térmica, eu vou encontrar essa energia térmica, seja ela com aumento de temperatura, como por exemplo, quando você queima alguma coisa, a reação de combustão, assim como quando você refrigera alguma coisa, como por exemplo o ar-condicionado faz. Ele baixa a temperatura, então ele envolve energia térmica. Certo? Então a energia térmica está relacionada ao calor, seja o aumento ou a diminuição dessa energia, dessa temperatura, ok? A seguinte é a chamada energia mecânica, e existe uma falha às vezes quando a gente fala de energia mecânica. Como assim existe uma falha? Quando se fala em energia mecânica, se pensa em motor, se pensa em carro, se pensa em máquina, o que não é fato. A energia mecânica está presente nessas máquinas de um modo geral, mas ela está presente em qualquer tipo de movimento. O corpo humano, ele tem de uma certa forma a utilização de energia mecânica. Para você falar, você precisa do movimento da boca e das cordas vocais. E aí sim você tem a fala, que é, no caso, um tipo de energia chamada de energia sonora, mas ela parte do movimento, que no caso é chamado de energia mecânica. O movimento do braço, quando você tem uma bicicleta se movimentando, você tem a energia mecânica. No caso, algumas máquinas, elas têm algum tipo de movimento. E como você tem esse tipo de movimento, você tem a energia mecânica envolvida nesse caso. Então, a ideia é energia mecânica, movimento. Seja um movimento artificial, seja um movimento natural, feito como, por exemplo, pelo nosso corpo. Certo? A outra forma de energia é a energia elétrica. Essa é a que nós mais temos contato, de uma certa forma. E geralmente a gente acaba até meio confundindo energia com isso. Ah, está tendo falta de energia. Está tendo falta de energia elétrica. A sua casa ela não está com a luz funcionando porque não tem energia elétrica. Ela não está com o aparelho de televisão funcionando porque não tem energia elétrica. Mas, por exemplo, a energia solar pode estar acontecendo, a energia térmica pode estar no ambiente. Então a gente tem essa confusão, até porque a energia elétrica é que a gente tem um contato maior. E, na verdade, a gente tem uma relação muito próxima junto da energia elétrica. A gente se utiliza muito dessa energia elétrica. Então, um cuidado que a gente tem que tomar é que a confusão da palavra energia está sempre relacionada à energia elétrica, enquanto que ela
Ela é um tipo de energia, é uma forma de energia que a gente conhece de uma certa forma para a gente utilizar bastante dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, onde quer que a gente esteja, para o nosso divertimento. Hoje em dia, a energia elétrica é muito utilizada, por isso tão conhecida e tão falada mais até do que as outras. Mas ela também é uma forma de energia, é uma forma de transformação, certo? Coloquei aqui energia eólica. A energia eólica, gente, é a energia do vento. É uma energia ainda pouco utilizada, tá certo? Mas é uma energia interessante, é uma energia que está sendo muito estudada, muito trabalhada, é porque ela ainda se torna um pouco cara. É uma energia considerada ainda um pouco cara. Porém, ela ainda assim é considerada um tipo de energia utilizado como forma de produção de energia elétrica, que é que a gente precisa hoje em dia. Então, o movimento do ar, o vento, ele é transformada em energia elétrica. Então eu tenho a energia eólica sendo transformada em energia elétrica. Então daí a importância desse tipo de energia, apesar de não ser muito utilizada e ser até de certa forma um pouco cara para ser utilizada nesse momento, certo? Coloquei aqui a energia nuclear, que é a energia produzida artificialmente por núcleos, e a gente vai falar um pouco melhor sobre esse tipo de conceito de núcleo, que se refere ao núcleo de um átomo de um determinado elemento químico. Os elementos químicos chamados de radioativos, eles têm a característica de produzirem um certo tipo de energia. E essa energia, uma energia produzida artificialmente, é chamada de energia nuclear. Legal? Coloquei aqui alguns tipos de energia, não são os únicos. Nós temos, como eu falei, energia sonora, que também é conhecida, e outras formas de energia. A ideia é você entender que para transformar uma substância em outra, para você transformar a matéria em corpo, o corpo em objeto, eu necessito dessas formas de energia. E essas energias, como eu falei lá no início, quando eu comecei a falar de energia solar, a gente diz que elas são interconversíveis. O que significa isso? Ser interconversível é porque uma energia se transforma na outra. Eu tenho a conversão de uma energia em outra. Como eu tenho essa conversão de uma energia em outra, eu posso dizer que, por exemplo, a energia solar se converte em energia térmica. Quando você tem a transformação dela, você tem a sensação do calor. A energia solar é convertida em energia luminosa, quando você tem a luminosidade do ambiente. Isso são conversões naturais, mas nós no nosso dia a dia utilizamos muito dessas interconversões, né, de energia artificialmente falando. O seu aparelho de televisão, ele converte a energia elétrica que sai da tomada em energia luminosa, em energia sonora. O ar-condicionado, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então, a gente tem essa conversão de energia acontecendo de forma artificial durante o nosso dia a dia. A principal produção de energia no nosso dia a dia vem da energia elétrica e ela é convertida pelos aparelhos que nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, qualquer ambiente que a gente esteja, ela converte essa energia elétrica em algum tipo de energia que nós vamos utilizar de alguma forma para o nosso dia a dia. Tá legal? Então, essa interconversão, ela é real, ela acontece e ela é necessária. A gente utiliza muito dessas interconversões de uma energia e outra, seja ela de forma natural ou artificial. Beleza? Existem algumas características da matéria que é interessante a gente sempre estar falando. Uma delas é a densidade. A densidade é um conceito interessante porque a gente precisa conhecer a matéria de uma certa forma. Por exemplo, quando você coloca uma rolha dentro de um copo com água, o que você observa? A rolha fica boiando. Quando você joga uma moeda dentro de um copo com água, a moeda vai para o fundo. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma diferença de densidade entre essas substâncias. E o que é mais interessante nisso tudo é que mesmo substâncias, matérias formadas por uma mesma substância têm densidade diferente. Por exemplo, o gelo, que é feito de água, ele boia na água líquida, porque existe uma diferença de densidade. Então, a densidade, ela está relacionada, como eu coloquei aqui no slide,
está relacionada à massa e o volume. A massa que aquela matéria tem, vamos usar a palavra matéria que fica melhor, a massa que aquela matéria tem e o volume é uma relação numérica. É uma relação onde você tem uma relação entre esses dois que produz uma densidade, uma característica de uma determinada substância química. Essa densidade está relacionada a isso, como eu falei, a boiar, a afundar, vamos dizer assim. Quando você tem a matéria acima da outra, quando ela está na forma sólida e ela fica acima de uma substância na forma líquida, ou quando eu tenho dois líquidos, onde você tem um líquido em cima e outro líquido embaixo, a gente diz que existe uma diferença de densidade entre essas substâncias. E aí como é que funciona isso? Por exemplo, eu coloquei aqui a densidade da água e a densidade da rolha. Foi o que eu falei, a rolha ela boia na água. Como ela boia na água, eu sei que a densidade dela é menor do que a densidade da água. Por exemplo, a moeda que eu me referi. Se eu jogo uma moeda, ela vai para o fundo. Como ela afunda, ela tem uma densidade maior do que a densidade da água. Então essa relação de densidade é interessante, é fundamental que a gente conheça e que a gente saiba que existe essa diferença. Quando você tem a matéria, uma substância em questão, e ela tem uma densidade maior, ela tende a ficar abaixo daquela que tem uma densidade menor. Sejam dois líquidos ou seja um líquido e um sólido, por exemplo. Tá legal? Então isso é uma característica, isso é uma propriedade de uma determinada substância. Uma propriedade da matéria. A matéria tem várias propriedades, como por exemplo a cor. É um tipo de propriedade. Você tem as características físicas dessas substâncias. Isso são propriedades. Algumas mais específicas, como é o caso da densidade, outras um pouco mais geral, como é o caso do tamanho, como é o caso do volume ocupado, certo? Como é o caso da massa. São propriedades físicas dessas substâncias. Como eu falei, nós estamos falando macroscopicamente, a gente está olhando para a matéria de fora, entendendo um pouco da matéria de um modo geral, certo? E continuando, eu coloquei aqui um exercício relacionado ao que a gente falou sobre esses primeiros tópicos iniciais, esse primeiro caminhar que a gente deu. Eu coloquei aqui uns exercícios simples, só para a gente tentar entender e, na verdade, treinar um pouco isso. A gente, durante todas as aulas, nós teremos um pouco de conteúdo, alguns conceitos, e a seguir nós teremos 2 exercícios, 3 exercícios, dependendo do conteúdo, para a gente entender, gravar às vezes algum conceito ou tentar de alguma forma compreender melhor algum tipo de questão falada sobre aquele conteúdo especificamente falando, tá legal? Aqui eu coloquei um exercício relacionado às energias, como a gente falou. Eu coloquei bem simples, ó. O órgão de pós-graduação em engenharia da UFRJ, o chamado COP, já montou um protótipo para o aproveitamento de energia eólica. Eu lembro que eu falei no momento de explanação sobre as energias, e eu falei que a energia eólica existem projetos, só que ela ainda é um pouco cara, mas está sendo muito pensado sobre isso. E tal energia será obtida através... E aí eu tenho as opções. Bem, como eu falei para vocês, eu acho que todo mundo vai lembrar, energia eólica é aquela energia proveniente do vento, como a gente tem aqui na letra D, que seria a resposta dessa questão. Então é mais uma forma de a gente tentar gravar. Como eu falei, esses exercícios, eles vão tendo um grau de dificuldade aumentado com o passar do conteúdo, e dependendo de cada tipo de conteúdo, mas a ideia é para a gente fixar o conteúdo, para você treinar de alguma forma, olhando o material e entendendo o que está sendo falado naquela aula. Coloquei aqui uma segunda questão, e agora essa questão se refere a uma propriedade, que no caso é a densidade das substâncias. Olha o que eu coloco aqui. O esquema representa 3 tubos de ensaio, de mesmo diâmetro, contendo cada um a mesma massa dos seguintes líquidos, e no caso líquidos incolores: água, acetona e clorofórmio. São dadas as densidades. Aí eu tenho a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, da acetona, 0,80 gramas por centímetro cúbico, do clorofórmio, 1,5 gramas por centímetro cúbico. E aí eu quero que a gente consiga identificar, olhando para esses três tubos de ensaios, né, que aparecem aqui, qual que seria
cada um deles, aonde eu teria a água, aonde eu teria a acetona e aonde eu teria o clorofórmio. Bem, gente, primeiro vamos falar um pouco sobre os valores de densidade. A densidade ela é dada geralmente em gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, tá legal? É uma unidade de volume que se refere à mesma forma como mililitro. Então, por exemplo, quando eu digo que eu tenho a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1 grama por mililitro. Porém, a densidade se costuma utilizar a grama por centímetro cúbico. Tá legal? Então, assim, para você ter uma noção do que é esse centímetro cúbico e como que a gente utiliza ele. Como eu falei, a gente tem a densidade relacionada entre duas grandezas, a massa e o volume. A relação entre massa e volume dá a densidade. Bem, ele diz que todos os tubos de ensaio têm a mesma massa, então eu fixei a massa. O que eu reparo de diferente nos três? O volume. O volume aqui é menor que aqui e é menor que aqui. Então, o volume está aumentando. Quando eu olho para essa fórmula, e aí eu tenho que pensar matematicamente, o que eu observo é o seguinte: densidade e volume são inversamente proporcionais. Como assim são inversamente proporcionais? Quanto maior for o volume ocupado, menor será a densidade. E assim também será o contrário. Quanto menor for a densidade, maior será o volume ocupado. Bem, eu tenho a densidade de 3 substâncias em questão. Eu tenho a densidade da água, da acetona e do clorofórmio. Todas as 3 em grama por centímetro cúbico, utilizam-se da mesma unidade. Então, se eu for comparar essas 3, eu tenho condições de comparar o volume ocupado, já que a massa de todas as 3 é a mesma. Então eu percebo, dentre essas 3, qual é a que tem maior valor de densidade? O clorofórmio. Como o clorofórmio tem maior densidade, ele vai ter o menor volume. Então no tubo 1 eu teria o clorofórmio. E aí eu vou para o outro lado. Qual teria a menor densidade de todas? Bem, a menor densidade de todas é a acetona, que tem um valor de 0,80. Como ela tem a menor densidade, ela vai ser a que vai ocupar o maior volume, já que a massa é fixa. Se ela ocupa maior volume, ela tem um volume maior, a acetona se encontraria dentro do tubo de ensaio 3. Consequentemente, o último que faltou foi a água, é aquela que tem uma densidade intermediária, consequentemente, eu teria ela com um valor, ela sendo a substância que se encontra no tubo 2. Então, eu tenho as 3 formas de substâncias, né? Eu tenho 3 tipos de substâncias com densidades diferentes, consequentemente, ocuparão volumes diferentes. Tá legal? Coloquei aqui mais um exercício também relacionado à densidade. Nesse caso, reparem o seguinte: considere a densidade dos sistemas abaixo. Sistema, eu tenho madeira balsa, madeira ébano, são 2 tipos de madeira, tá legal? O corpo humano, e um detalhe, com os pulmões cheios. Água líquida, a uma temperatura de 4 graus Celsius. Cera de abelha e mercúrio. E eu coloco a densidade de cada uma delas novamente em gramas por centímetro cúbico, como foi falado para vocês. A densidade é dada em gramas por centímetro cúbico. Beleza, tem o valor de cada uma delas. E aí eu faço uma pergunta bem simples. Assinale a alternativa que contém apenas sistemas que flutuam em água. Bem, primeiro passo, vamos lembrar o que eu falei. Densidade. Quanto maior for a densidade, mais abaixo fica. Quanto menor for a densidade, mais acima fica. Beleza. Primeiro passo, eu tenho que encontrar a substância que está sendo comparada, que é quem? A água. Qual é o valor da densidade da água? 1. Beleza. Se eu sei o valor da densidade da água, eu tenho que procurar sistemas que vão flutuar. Se vão flutuar, vão estar acima
vão estar acima da água. Se vão boiar, vão flutuar na água, tem uma densidade menor do que a água. Nesse caso, as únicas substâncias que teriam essa possibilidade seria a madeira balsa, concorda comigo? 0,12, já que a água tem uma densidade de 1, e a cera de abelha, que tem uma densidade de 0,96. Então, essas daqui iriam, e o corpo humano também com os pulmões cheios, por isso que a gente boia na água, quando a gente enche o pulmão de ar, a gente tem essa possibilidade de boiar sobre a água. Então eu teria essas três possibilidades. Como ele quer somente aquelas que vão flutuar, a gente vai ter que observar qual é a possibilidade. Por exemplo, madeira balsa, mercúrio, mercúrio não se encaixa. Corpo humano, quando ele se refere ao corpo humano, ele está se relacionando a esse sistema indicado aqui, e a madeira balsa também. Então eu tenho a letra B como a opção aqui de resposta para esse tipo de questão, já que eu quero sistemas, né, que vão flutuar na água, vão ter uma densidade menor que a água. Tá legal? Gente, então a gente encerra por aqui essa nossa primeira aula. Nos encontraremos novamente no próximo tópico. Um grande abraço.